Mais cedo ou mais tarde, cada pessoa pensa no que acontece após a morte. É possível dizer que a vida continua de outra forma? Os segredos da vida após a morte estão envoltos em experiências místicas e muitos enigmas para os quais os cientistas e os filósofos ainda não conseguiram dar respostas definitivas. Tentarei partilhar alguns factos sobre o destino da alma após a saída do corpo físico, com base em pesquisas científicas, reflexões e na sabedoria de mentores espirituais. Ao fazê-lo, explicarei os principais estágios pelos quais a alma passa após a morte. E para vocês, meus espectadores e subscritores, sugiro que apoiem o canal com um like, uma subscrição e os vossos comentários. Então vamos começar. A primeira etapa está ligada ao momento da transição. A partir do momento em que o corpo deixa de viver, inicia-se uma transformação invulgar e misteriosa. Muitas pessoas que passaram por experiências clínicas de morte descrevem as sensações que tiveram durante a experiência extracorporal. As suas memórias variam entre uma sensação de leveza e ausência de peso, até encontros com uma luz ofuscante. Alguns afirmam ter visto seus corpos sem vida e as pessoas em redor, como se estivessem a observar tudo de fora. Cientificamente, tal experiência pode ser explicada pela atividade cerebral nos últimos momentos da vida. No entanto, muitos investigadores e mestres espirituais consideram este o verdadeiro início da viagem da alma para outro mundo. O estágio seguinte é a existência para além do mundo físico, e que até depois de a alma deixar o corpo, começa a explorar o espaço cheio de luz e energia especial. A alma sente um alívio perceptível e uma sensação de liberdade, tornando-se parte de um enorme fluxo de energias que a liga a outros seres. Este mundo pode ser imaginado como um cosmos impressionante, onde a cor e o som se fundem num único som harmonioso. No entanto, antes de alcançar a paz eterna, a alma passa frequentemente por um estágio especial chamado inspeção. O terceiro estágio é uma inspeção e repensar. A primeira paragem das almas é a chamada zona de inspecção. Aqui, cada pessoa é transferida para um espaço onde pode ter uma breve visão geral da sua vida. Não se trata de um castigo, mas sim de uma oportunidade de perceber as suas ações e as suas consequências. Esta zona assemelha-se a um grande ecrã visual no qual toda a vida é refletida, desde escolhas simples a situações éticas complexas. Neste espaço, a alma tem a oportunidade não só de reconhecer os seus erros, mas também de compreender como as suas ações afetaram outras pessoas. O processo de compreensão, segundo alguns estudos, pode ser doloroso, mas é uma etapa importante do desenvolvimento espiritual. A quarta etapa são os encontros com os antepassados e mentores espirituais. Após o exame, a alma encontra-se com mentores espirituais ou familiares falecidos. Estes encontros são repletos de amor e apoio. Os mentores ajudam a compreender a melhor forma de superar os pecados e as deficiências reveladas durante a análise da vida. A alma participa num diálogo comum, durante o qual a troca de pensamentos ocorre não através das palavras, mas através da energia. Esta é uma experiência única que abre novos horizontes de compreensão e harmonia interior. Quando as emoções e os sentimentos são transmitidos diretamente através das auras, refletem sinceridade, intenções e aspirações verdadeiras. Num mundo assim, o engano é impossível e cada palavra atinge as profundezas da alma. O quinto estágio é dedicado à correção dos erros do passado. No processo de redenção, as almas têm a hipótese de fazer perguntas, vivenciar diferentes situações e perceber quais as leis do universo que foram violadas. Isto torna-se possível devido à ideia do tempo como um espaço multicamadas, onde o passado, o presente e o futuro existem simultaneamente. A alma move-se entre as linhas do tempo, pode regressar aos acontecimentos da sua vida para dar uma nova vista de olhos às suas ações, ou até mesmo assumir tarefas, ajudando aqueles que permaneceram na Terra. A oportunidade de se tornarem verdadeiros guardiões da raça angélica para os entes queridos dá um profundo significado à existência. O sexto estágio é apoiar aqueles que vivem na Terra. A alma, tendo aceite e percebido seus erros passados, começa a interagir subtilmente com os outros, enviando-lhes sinais, pensamentos ou imagens associadas aos seus entes queridos. Estes momentos tornam-se uma parte importante da comunicação entre mundos, servindo como um fio condutor de amor e apoio. Além disso, a alma dirige a sua energia para fortalecer o estado emocional e espiritual dos seus familiares, elevando significativamente o seu mundo interior.
Algumas pessoas sentem a presença de entes queridos que partiram em momentos críticos, sejam provações ou acontecimentos alegres da vida. O sétimo estágio é chamado de ascensão. Quando a alma aprende as lições aprendidas, prepara-se para o nível seguinte, a ascensão. Esse processo significa a transição para um nível superior do ser e uma compreensão profunda do universo e da unidade de tudo que existe. A ascensão é o despertar das verdades superiores, quando a alma regressa à sua natureza original e se funde com o fluxo da energia cósmica. Nesta fase, ela torna-se parte do universo, enchendo-se de luz e alegria interior. A ascensão não é o fim, mas apenas o início de um novo caminho, abrindo acesso a novas experiências e níveis de compreensão noutros mundos. Quando pensamos em como as almas vivem na vida após a morte, deparamos-nos com os segredos e mistérios do mundo invisível. Mas aí somos aconselhados a prestar mais atenção às nossas ações e à nossa consciência no presente. O mistério da vida após a morte continua a ser relevante, pois cada pessoa constrói as suas teorias, esperanças e medos, percebendo que a transição é apenas uma etapa temporária no caminho infinito da alma. Ítara, viagem da alma da vida para outra realidade. Vladimir sentiu a sua consciência separar-se lentamente do corpo físico. Essa transição pareceu assustadora e surpreendente ao mesmo tempo. Uma sensação de leveza encheu todo o seu ser, como se o peso do mundo tivesse sido retirado instantaneamente. Nesse preciso momento, Ladamira, um ser brilhante, uma guia para outro mundo, apareceu diante dele. Ela sorriu e disse baixinho: "Vamos passar por todas as etapas do novo caminho juntos." Vladimir sentiu apoio e compreensão apesar do desconhecido que o aguardava. Rodeada por uma luz suave e sombras quentes, a alma de Vladimir iniciou a sua viagem. Ladamira falou sobre as muitas memórias de pessoas que viveram a morte clínica e como a ciência tem dificuldade em explicar as experiências extracorporais. Discutiram as hipóteses de neurofisiologistas que afirmam que a atividade cerebral cria ilusões e a visão de mestres espirituais que consideram estas sensações o início de uma verdadeira viagem da alma. Arkady, um profundo sábio, mentor espiritual, encontrou Vladimir no espaço entre mundos. Explicou que o momento de deixar o corpo é apenas o primeiro passo de um grande caminho. O seu espírito sente leveza e liberdade, porque está livre dos fardos terrenos, disse Arkady. Mas a verdadeira compreensão vem com a exploração do mundo para além do físico. Este mundo brilha com todas as cores do universo. Está cheio de energias que unem todos os seres vivos num único elemento. A alta harmonia da cor e do som, entrelaçados aqui no espaço infinito. Vladimir aprendeu que cada ser que abandonava o corpo se tornava parte dessa rede energética, sentindo-se unido a outras almas. No entanto, antes de alcançar a harmonia eterna, a alma passa pela zona de inspeção, um lugar onde ocorrem profundas mudanças internas. Gliqueria, a guardia da área de inspeção, cumprimentou Vladimir com uma severidade gentil. Ela mostrou-lhe uma enorme tela que refletia cada momento da sua vida. Isto não é um julgamento, mas uma oportunidade para reconhecer e compreender as suas ações. Explicou ela. Aqui vê-se como as suas decisões afetaram os outros. Esta é uma hipótese de verdadeiro crescimento espiritual. Para Vladimir, este foi um teste difícil, mas importante. Ver-se de fora e assumir a responsabilidade pelo que tinha feito. O conflito interno e a compreensão da dor inevitável permeiam a consciência. Mas é através deste processo que a alma se purifica e se prepara para novos encontros e lições. A etapa seguinte é o diálogo com os mentores e os antepassados, onde o amor e o apoio servem de suporte para o caminho futuro. Ao lado de Vladimir Arkady e outros espíritos, incluindo parentes falecidos, apareceram. A comunicação não se fazia através de palavras, mas sim através da energia. Vladimir sentiu como a sinceridade e a luz penetravam no seu próprio coração. Não havia ali qualquer engano, apenas a profundidade e a pureza das verdadeiras intenções. Essa experiência abriu novos horizontes de compreensão, ajudando-o a encontrar a paz interior. Entre os presentes destacou-se Mitway, uma imagem sombria que simbolizava os medos interiores de Vladimir. Arkady explicou que superar tal antagonista é a parte necessária do desenvolvimento espiritual. Mitway era um reflexo das dúvidas e do fardo da culpa que a alma precisa de ultrapassar para seguir em frente. A esta etapa chamava-se a correção dos erros do passado.
quando a alma analisa suas ações em toda sua complexidade. Hatmir, um guia entre linhas temporais, ajudou para Vladimir ver o passado, o presente e o futuro como um único espaço. A alma aprendeu gradualmente a regressar à experiência corporal, revendo e repensando os acontecimentos da vida. Este processo não só era emocionalmente difícil, como também lhe dava a oportunidade de influenciar o destino dos vivos. Vladimir percebeu que poderia ajudar os seus entes queridos, tornando-se o guardião do seu campo energético. Zlata, auxiliar espiritual, apoiava aqueles que sentiam a presença dos que tinham partido. Ela lembrava a Vladimir que a sua energia continuava a influenciar o mundo dos vivos, enchendo os corações de amor e força. Muitas pessoas notam estes sinais em momentos críticos da vida, quando o apoio é especialmente necessário. A alma de Vladimir já tinha começado a interagir subtilmente com os vivos, enviando-lhes imagens e inspirações. A ascensão é a etapa final da viagem a que a alma aspira. Este processo significou uma transição para um nível superior de ser e a aquisição de uma ligação completa com o cosmos. Vladimir sentiu o despertar de uma alegria profunda e de uma compreensão brilhante da sua essência. Para ele, este foi o início de uma nova vida, abrindo as portas aos espaços infinitos da existência. O despertar das verdades mais elevadas revelou-se apenas o ponto de partida. A alma começou a conhecer mundos antes inacessíveis com renovado vigor. A ascensão não se tornou o fim, mas a continuação de um caminho maravilhoso que nunca mais acaba. Aceitando essas revelações místicas, Vladimir compreendeu. O caminho da alma é uma viagem sem fim, um caminho de busca de luz e de amor. Assim começa uma história repleta de mistérios e descobertas, onde as questões sobre a vida após a morte se tornam a chave para uma realidade compreendida do alto. Agora Vladimir está pronto para iniciar a próxima etapa, explorando as profundezas do mundo interior em busca da verdade e da paz. O próximo capítulo contará as provações, os encontros e as revelações que aguardam todos os que trilham o caminho da eternidade. Um olhar através do espelho da vida e um encontro com os guardiões da consciência. Vladimir viu-se num espaço onde a luz e a sombra se entrelaçavam de forma inusitada, como se a própria realidade misturasse tempos e sentimentos. O ar estava repleto de um tilintar silencioso que fazia lembrar um sino antigo, despertando memórias para a vida. Glicéria, calma e majestosa, surgiu diante dele, assemelhando-se a uma silhueta luminosa sob um véu de névoa suave. Ela tornou-se a guia da alma na zona de inspeção. Vladimir, sentindo-se ansioso, sabia. Agora haveria um encontro consigo mesmo e com todas as ações que deixaram uma marca no seu íntimo. Nesse momento, uma enorme tela da vida desdobrou-se diante dele. Cada momento, cada ação surgia como fotogramas de um filme. Vladimir via alegrias e conquistas, mas juntamente com elas, também existiam erros que causavam dor aos outros. De repente, uma imagem familiar surgiu nas sombras. Midway, a personificação dos medos e das dúvidas, essas barreiras interiores que durante muitos anos não deram paz completa à alma. O seu olhar frio refletia não só medos, mas também uma luta, cujo desfecho dizia respeito ao destino de Vladimir. Ladamira, a companheira da alma, encorajou gentilmente o herói, lembrando-lhe o apoio e a força do amor que trazia dentro de si. Vladimir sentiu seus medos interiores avivarem-se, congelando a sua alma. Midway não se limitou a apontar erros e fracassos, mas procurou também mergulhar o herói num turbilhão infinito de dúvidas que impediam seu crescimento. Arkady, um mentor espiritual, apareceu de repente, infundindo confiança e clareza em Vladimir. As suas palavras sábias ajudaram-no a superar medos e a mudar a percepção de acontecimentos passados. A cada minuto que passava, a sua consciência aumentava, permitindo a Vladimir não só ver a sua vida, como também compreender os motivos das suas escolhas, as suas motivações e o impacto que estas causavam nos seus entes queridos. Após essa luta interna, a alma de Vladimir estava pronta para a próxima etapa. Hatmir, um guia entre as linhas temporais, apareceu. O mundo à sua volta transformou-se, abrindo um espaço diante do herói, onde o passado, o presente e o futuro se entrelaçavam num padrão complexo. Hatmir conduziu Vladimir numa viagem por estas linhas, onde momentos importantes puderam ser revividos, lições aprendidas e novas oportunidades para corrigir erros puderam ser vislumbradas. Foi aí que se restaurou a ligação com aqueles que continuam a viver na Terra e se abriram caminhos para os ajudar no presente. Os encontros com mentores e antepassados falecidos tornavam-se o culminar da viagem da alma.
Vladimir sentiu o amor e o apoio deles penetrarem no seu ser, envolvendo-o de calor e calma. Zlata, auxiliar da alma, estava presente nestes momentos, ajudando a estabelecer uma ligação subtil entre os mundos. Através dela, Vladimir podia transmitir os seus cumprimentos, ponto vivendo, e a sua luz servia de ponte de comunicação. A energia destes encontros enchia-o da força necessária para um maior crescimento e transição para novos níveis de consciência. Aqui sentiu que não estava sozinho nesta viagem sem fim. O exame e a reflexão, apesar de todas as dificuldades, tornaram-se um momento de profunda purificação para Vladimir. Percebeu que nem todas as ações podem ser alteradas, mas cada uma delas trazia consigo uma lição potencial que o poderia levar a uma elevação interior. Bilqueria observou o processo com paciência e sabedoria, lembrando-lhe que a consciência é a chave para a libertação da dívida e do medo. Vladimir começou a sentir como a escuridão e a ansiedade cedem gradualmente o lugar a uma luz silenciosa que se abre apenas para aqueles que estão prontos para se encontrarem sem medo. A viagem da alma continua, com novas descobertas e desafios pela frente. A cada passo, Vladimir aproxima-se da compreensão de seus verdadeiros objetivos, fortalece a sua ligação com seus mentores espirituais e cumpre seu destino. O seu caminho é uma lição não só sobre a vida e a morte, mas também sobre o crescimento eterno e o amor que liga todos os seres. Para trás estão as sombras e os medos. À frente, a luz e as infinitas possibilidades. Este é apenas o início da próxima etapa, repleta de novos horizontes e insights profundos. A ascensão da alma e ligação com o mundo dos vivos. A viagem de Vladimir e Ratmir através das linhas temporais apresentou possibilidades entusiasmantes. Cada volta e regresso a acontecimentos passados oferecia uma hipótese de olhar mais profundamente para o cerne dos erros e compreender como estes bloqueavam a luz da alma. Ratmir guiou Vladimir com uma paciência incrível, ajudando-o a desvendar a teia emaranhada de decisões que tinham comprometido o progresso. Juntos, percorreram os caminhos sinuosos do tempo, esforçando-se por corrigir o que parecia perdido para sempre. Entre essas viagens, a alma de Vladimir encontrou Larisa, que o conduziu gentilmente pelos raios que emanavam do passado e revelou ligações ocultas com o presente. Ela, como guia experiente para outro mundo, explicou a importância de cada etapa, ajudando-o a alcançar uma compreensão profunda de si mesmo. A sua voz soava como uma melodia suave, cada palavra enchia o coração de uma nova esperança. Os seus diálogos foram a pedra basilar da compreensão de que o caminho da correção não é um castigo, mas uma oportunidade de desenvolvimento. Entretanto, Zlata trabalhava numa direção diferente, fortalecia os fios de comunicação com os que viviam na Terra. A precisão e a ternura de seu trabalho espiritual continham uma missão importantíssima. Ela enviava sinais subtis àqueles que vivenciavam a perda. Trazia-lhes a energia do amor e do apoio, ligando mundos com correntes invisíveis. Muitas vezes as pessoas nem sequer compreendiam a fonte da força e da calma súbitas, mas era Zlata quem estava por detrás deste apoio invisível nos momentos mais difíceis. A sua presença envolvia os corações com o calor do parentesco esquecido e da ligação eterna. Os medos interiores, personificados na imagem de Mitvy, não davam paz a Vladimir. Resistia ferozmente às tentativas do herói de se livrar das dúvidas e da negatividade veladas, como se a própria escuridão quisesse manter a alma cativa aos erros do passado. Mas, juntamente com o seu mentor Arkady, Vladimir aprendeu a reconhecer as ilusões de Mitvy como obstáculos, rompendo-as com passos confiantes e conscientes. Para Vladimir, cada vitória sobre o medo tornava-se um avanço para reinos superiores. À luz deste carrossel de provas, a alma passou por importantes reuniões na zona de inspecção, gerida pela sábia Glicéria. Ela disse a Vladimir que ali não são os pecados que são julgados, mas as cortinas da memória são apenas ligeiramente levantadas, permitindo que os vestígios das ações sejam claramente visíveis. Glicéria ajudou a perceber essa crítica visual como uma oportunidade de perdão e cura, em vez de um fardo extremamente pesado. Juntos, revelaram momentos em que as escolhas poderiam ter sido mais brilhantes e despertaram a compreensão. Passando do exame para o diálogo com os mentores, Vladimir aprofundou as conversas com Arkady e Larisa. Esses encontros foram repletos de uma energia poderosa, onde as palavras deram lugar às vibrações do coração. A comunicação ao nível da aura desdobrou-se numa sinfonia sensual de luz, onde cada emoção e pensamento foram transmitidos sem distorção. Discutiram como é que a alma pode ser curada exatamente usando os poderes do amor, da aceitação e do perdão.
aproximando Vladimir da compreensão das leis universais. Passo a passo, chegou a fase da redenção. Com a ajuda de Hatimir, Vladimir regressou a momentos-chave da sua vida para analisar as consequências de cada ação. Nesse espaço de tempo, composto por muitas camadas, o passado, o presente e o futuro entrelaçaram-se numa única imagem, onde foi possível repensar o caminho sem arrependimentos. Aí os medos proibidos de Meatvê desfizeram-se, dando lugar à luz, abrindo novas oportunidades de correção e de ajuda aos que permaneceram na Terra. Zlata continuou a enviar sinais de amor e apoio, contribuindo para o mundo dos vivos. Tornou-se não só uma guia de confiança, mas também uma proteção invisível para os entes queridos de Vladimir, enchendo as suas vidas de luz e inspiração. O seu trabalho provou que existia uma ligação entre os mundos, e essa ligação podia fortalecer as almas de ambas as partes. Graças aos seus esforços, o amor continuou vivo, apesar da separação física, lembrando que a distância não tem poder sobre o coração. Finalmente, a preparação para a ascensão tornou-se o culminar de toda a viagem. Vladimir sentiu como as lições que vivenciara com seus mentores e companheiros despertaram nele uma profunda consciência de unidade com o universo. Compreendeu que essa etapa era uma transição para um novo nível de ser, quando a alma se funde com a luz cósmica e se liberta das limitações. A ascensão não é uma onda de solidão, mas a entrada numa comunidade onde o amor e a energia se tornam companheiros eternos. Este momento foi apenas o início de um novo capítulo numa viagem sem fim. Vladimir, inspirado pelo apoio dos amigos e pelo conhecimento, estava pronto para encontrar novos horizontes e mergulhar nas profundezas do universo, descobrindo segredos escondidos para além da compreensão dos vivos. A próxima etapa revelará perspectivas ainda mais entusiasmantes, abrindo espaço para novos encontros e descobertas.